Talvez você não perceba, mas estamos vivenciando uma revolução vegana. Alimentos e bebidas de origem vegetal deram um boom no mercado. Campanhas de conscientização em prol dos animais ganham cada vez mais adeptos e a preocupação com a saúde só cresce. O Brasil, que consome proteínas de origem animal muito acima da média global, tem tudo para se também tornar uma grande potência vegana, com quase 30 milhões de brasileiros declaradamente vegetarianos e 7 milhões de veganos. Mas qual a diferença entre um e outro? Quais as crenças e valores por trás dessas escolhas, ou melhor, dessa filosofia de vida? Quem vai me responder e dar uma aula sobre veganismo é o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, autor dos livros A Última Morte e Último Teste, apresentador do podcast Zona V e do canal no YouTube Vegflix. São muitas dúvidas a serem esclarecidas e tabus para serem quebrados, né, Laurino? Obrigada por estar aqui comigo. Olá, Silvio, o prazer é meu. E com certeza, esse assunto a gente tem uma gama, um leque enorme de questões a serem abordadas e as pessoas vão aprendendo, entendendo cada vez mais de uma forma leve, que é a forma que a gente gosta dentro da SVB de trazer o assunto. Então, tô pronto para o bate-papo e obrigado pelo convite. Bom, vamos começar esclarecendo alguns termos, até a questão da sociedade vegetariana brasileira. Tem gente que deve falar para você aí, sociedade vegana, né? O que é o veganismo? Tem gente que acha que é só deixar de comer carne, tem quem pense que isso também inclui os derivados, ou que é a mesma coisa que vegetarianismo, né? Qual que é a definição? Vamos lá, ela é simples de entender, mas demora um tempinho para as pessoas pegarem o contexto dos dois termos e entenderem. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de vegetarianismo, a gente está falando de alimentação, basicamente. Então, quando se fala em vegetariano, é uma pessoa que escolheu, que optou tirar a carne e, aqui vem o primeiro ponto de polêmica, e os produtos de origem animal também. Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente vegetarianos são vistos como as pessoas que tiram apenas as carnes do prato, né? Mas o termo raiz, Silvia, vegetariano não teria nada de origem animal. São, né, alimentos à base de vegetais, basicamente. Mas com o dinamismo da linguagem, né? A língua ela é viva, ela é dinâmica. O que aconteceu? Houve essa mistura. Tem pessoas que falam em vegetariano com a ideia do termo raiz, ou seja, sem nada de origem animal, e tem pessoas que falam desse entendimento mais atual, que muita gente utiliza, que é vegetariana a pessoa que tira as carnes, mas continua consumindo derivados, como leite, ovos e outros. Então essa é uma primeira dúvida que surge quando a gente fala do termo. Mas se a gente perceber, ambos se referem à alimentação. O veganismo é diferente. O veganismo, eu costumo dizer que é uma postura de amplo respeito aos animais que a gente assume no nosso dia a dia. E é algo muito mais simples do que parece, porque dá a impressão que, nossa, principalmente quando a gente fala em filosofia, em estilo de vida, a pessoa fala, nossa, agora eu vou ter que mudar tudo da minha vida, e agora? E não é isso. A ideia é que essa postura de amplo respeito balize as nossas escolhas. Então, quando eu vou me alimentar, eu não vou me alimentar de produtos de origem animal, porque eles têm uma relação de exploração, de morte, crueldade contra os animais. E o veganismo é uma postura que evita isso, que faz com que a gente tenha uma nova visão de como a gente se relaciona com os animais. Mas não é só na alimentação. Aliás, a alimentação é só uma consequência dessa postura. Então, quando eu penso na minha roupa, né, no meu vestuário, eu vou ter a mesma visão. Eu vou avaliar o que eu vou utilizar e buscar produtos, né? Então, uma jaqueta, eu não vou usar uma jaqueta de couro, eu não vou usar uma blusa de lã, porque eu vou evitar produtos que tenham relação com aquela mesma ideia de exploração, morte e crueldade contra animais. E isso em todos os aspectos. Então eu vou evitar produtos testados em animais,
eu não vou apoiar lazer que tenha exploração animal, né? Então não vou apoiar zoológico para as pessoas irem lá e ficar vendo os animais para passar o domingo 10 minutos, depois volta para casa e os animais estão lá, ou aquário, ou qualquer outra situação em que a gente perceba que a nossa relação é de exploração contra os animais. Então o veganismo é uma postura que reflete nas nossas escolhas diárias. Espero que tenha dado uma boa explicação a respeito disso. Deu super. O vegetarianismo estaria debaixo do guarda-chuva do veganismo. A gente pode falar assim? Eu acho que talvez, não sei se é o guarda-chuva, mas o que seria assim, quando eu adoto o veganismo, quando eu assumo essa postura, a minha alimentação vai ser uma alimentação vegetariana, aquela raiz, né? Que hoje em dia chamamos de alimentação vegetariana estrita ou de alimentação vegana. Então, eu não sei se é no guarda-chuva, mas é uma consequência você adotar uma alimentação à base de vegetais. E sobre a sociedade vegetariana, já comentando o que você disse ali logo no início, como a gente lida muito mais com a alimentação, a escolha do nome da ONG foi ligada à alimentação, apesar do conceito ser vegano. Por que isso, Silvia? Porque se a gente for falar de veganismo de um jeito da amplitude dele, a instituição em si ia perder muito a sua referência naquilo que a gente acredita que seja o mais importante e mais difícil para as pessoas, que é a alimentação, né? Então, quando você fala, vou respeitar os animais, a primeira coisa que as pessoas pensam é, caramba, mas isso significa eu não ir no meu churrasco? Eu não comer mais minha pizza 4 queijos? Isso é difícil. Então a SVB, e não é difícil, tá? Fazendo um parênteses, tem dificuldades, mas não. Mas a SVB, como entidade, escolheu falar sobre esse assunto e por isso definiu o seu nome voltado para a questão da alimentação. Mas o conceito da entidade é vegana. Eu sou vegano e o time da SVB como um todo é composto de veganos, né? Tá. Bom, como eu falo muito de impacto socioambiental, algumas pessoas podem estar já de cara pensando aí, mas por que a Silvia está falando sobre veganismo aqui no Na Boa, né? Porque a consciência do vegano tem total a ver com a consciência socioambiental, que é isso que você está falando aqui pra gente, né? Muitas pessoas adotam o veganismo justamente por essas questões, Laurino. Quais seriam, sim, os benefícios para a saúde, que é muito divulgado, que é muito falado, mas tem também as questões sociais e ambientais. Já tem gente levando em conta mais essas questões do que propriamente a saúde? Interessante essa pergunta, Silvia. Algumas pesquisas mostram que sim, a saúde ainda é o principal pilar, né? Apesar de que, eu vou dar um passo atrás e a gente pensar a respeito disso. Como é que surgiu essa questão tanto da saúde quanto da questão ambiental e até mesmo da social? O veganismo como pilar central, ele surgiu da nossa relação com os animais. Quando a gente pensa em veganismo, a ideia central é eu questionar a forma como eu lido com os animais e dessa forma eu tomar novas atitudes, fazer novas escolhas. E a consequência disso, como a gente comentou, na alimentação é tirar os produtos de origem animal do prato, né? Então tira o queijo, o leite, os ovos, carnes, né? Todo tipo de carne e tal. Bom, qual que é a ideia que as pessoas têm inicialmente? Mas se eu adotar esse tipo de alimentação, eu vou ter problema de saúde, vai faltar proteína. É tão comum a gente ouvir isso, né? E não é por maldade, geralmente é por falta de informação mesmo que as pessoas acham que precisa. Mas eu vou ficar fraco. Na questão da saúde, são essas as perguntas. Mas surgiram outras questões nesse debate, que é o seguinte, é bem interessante, eu ouço muito isso, Silvia. Eu sou vegano, tá? Mas se todo mundo virar vegano, os animais vão invadir as cidades. A gente vai ter um problema ambiental enorme, porque a gente faz parte da cadeia alimentar e aí a gente vai quebrar o elo. E isso vai ser um grande problema. Tem gente que fala isso. Outra coisa que falam, poxa, mas se a gente parar de comer carne, qual a quantidade de terras que a gente vai precisar plantar comida
para poder atender todos, né? Ou seja, não vai dar. São essas questões que vêm à cabeça. E aí o que aconteceu? Começaram a estudar. O ser humano é muito assim, né? Pergunta, questiona, fala, então vamos ver o que significa isso. Então, falando da parte ambiental, começaram a perceber que é totalmente o inverso. É completamente o inverso. Então, por exemplo, no uso de terras, quando a gente pensa que hoje, se a gente reunir todas as áreas utilizadas para a produção de produtos de origem animal em uma área só, nós teríamos o tamanho do continente africano inteiro só sendo usado por esse setor, a gente teria um susto, mas ele não seria o susto integral, a gente teria um susto maior ainda, que é pensar na área utilizada atualmente para se produzir ração para esses animais. Porque, diferentemente do que as pessoas imaginam, sim, existem animais que vivem do pasto, que a gente pode até falar, né? Muitos pastos que surgem pelo desmatamento, mas antes de entrar nisso, falando sobre essa questão inicial, na verdade, os animais, a grande maioria, consomem ração. E a gente teria uma Europa inteira sendo produzida para ração desses animais. Ou seja, uma atividade humana, um setor apenas utiliza 2 continentes em área. E aí a gente tem a ideia do impacto que isso gera, mas isso ainda não respondeu à pergunta, tá? Mas se a gente parar de comer carne, o que aconteceria? Né? A gente ia usar mais? Não, por quê? Existe um cálculo, e não é cálculo de vegano, tá, Silvia? São dos... porque muita gente fala, fonte! Eu até dou a dica aqui para as pessoas procurarem um livro chamado Comendo o Planeta, que está gratuitamente no site da svb.org.br. São mais de 60 páginas com todas as fontes e informações e muito mais do que eu vou falar aqui. Mas qual é o cálculo? Que um animal, em média, ao consumir 10 calorias, eles devolvem de 1 a 3 apenas em forma de alimento, porque eles gastam caloria. O animal tem que se manter vivo, ele tem as relações dele, né? Ele tem que se manter ativo, ele acorda, ele come, o ato de comer já gasta caloria, né? Então tudo que a gente faz gasta. Então o animal devolve muito menos do que aquilo que ele consome. Se a gente tivesse já uma ideia inicial de, ao invés de alimentar os animais, que pasmem, só os terrestres são 80 bilhões de animais por ano mortos e explorados para consumo humano. 80 bilhões que são alimentados nesse sistema. Se a gente, ao invés de alimentar esses 80 bilhões só os terrestres, a gente ainda tem os aquáticos, que muitos também consomem ração. As pessoas acham que não, mas hoje a gente tem cada vez mais as fazendas de produção de peixe, né? Aqueles grandes tanques, a piscicultura que está crescendo enormemente, que os animais também consomem ração. Então, se a gente, ao invés de alimentar esses animais, a gente tivesse a preocupação de plantar, de produzir alimentos para alimentar os seres humanos diretamente, olha a eficiência que a gente teria, Silvia. O quanto que a gente precisaria de menos terras, porque nós somos 8 bilhões de pessoas apenas, né? E então, esse é um cálculo muito fácil da gente perceber. Em 2018, reforçando essas questões ambientais, e se você não me cortar, a gente vai ficar 2 horas falando sobre questões ambientais. É porque eu tô adorando te escutar, eu tô aprendendo. Mas saiu em 2018 na revista Science um estudo que mostrava o seguinte, que em torno de 80% de todas as áreas agrícolas, ou seja, aliás, aráveis que a gente tem no planeta, estão sob as patas da produção de produtos de origem animal, ao invés de estar produzindo vegetais. 80% das áreas que a gente poderia plantar, ao invés de plantar, elas estão sendo usadas pela pecuária, pela produção de produtos de origem animal. E quando eu falo produtos de origem animal, é para a gente não focar só no boi, porque a cadeia toda, porcos, frangos, uns mais, outros menos, mas eles fazem parte. E menos de 15% das calorias consumidas pelos seres humanos vêm dessas áreas. Olha a ineficiência desse processo. E aí muita gente diz assim, mas é porque parte vem dos peixes.
E eu tenho um podcast também, como você disse, né? O Zona V, e eu entrevistei a presidente da Sea Shepherd Brasil, que fala principalmente sobre a questão da nossa relação com os oceanos e a vida, a vida marinha. E segundo ela, existem alguns cálculos que demonstram que apenas 2% das calorias que nós consumimos, que os seres humanos consomem no planeta, vem de animais marinhos. Ou seja, ainda assim, a grande maioria do consumo de alimentos nosso vem dos vegetais e o impacto ambiental deles é muito menor. Então, alimenta muito mais e tem um impacto muito menor. Eu tenho até uns números que eu vou comentar com você sobre isso. Mas diga, Silvia. Já que você fala tanto das pesquisas, eu estava estudando, né, sobre o assunto para conversar aqui com você. E tem a questão também que a gente não leva em conta, mas o Brasil, com a realidade que a gente tem, o veganismo também, seguindo essa linha de raciocínio sua, ela também o veganismo é uma questão social e uma ferramenta de mitigação da fome, né? Falando nas pesquisas, tem uma que eu vi da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que fala que se o país se alimentar apenas com proteínas vegetais, ele poderia alimentar toda a sua população, que a gente está falando aí de uma população de mais de 330 milhões de pessoas, e um adicional de 390 milhões de pessoas que poderiam ser alimentadas se os fazendeiros utilizassem as suas terras para a produção de alimentos vegetais, né? Ou seja, olha a quantidade que poderia ser suprida e, consequentemente, a gente não teria aí esses altos índices aí da fome, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, talvez eles não se liguem muito nisso, mas a gente aqui no Brasil, que tem essa questão da fome tão latente, é um fator também determinante, não é? É muito grande, Silvia. Você puxou um assunto que era exatamente a conexão que eu ia fazer sobre números e dados. No Brasil, eu estou com esse estudo de 2022, eu não vou lembrar agora exatamente a sigla, mas é a Associação Brasileira de Exportação, eu não lembro se é carnes ou produtos de origem animal, tá? Então eles têm um dado que é bem interessante. Qual é o cálculo? Como é calculado, como são calculados esses números? E quais são esses números? Pega-se no Brasil 1 hectare de terra produtiva. E aí qualquer tipo de produção, né? Eles analisam todas as produções. Quando você pega, por exemplo, produção de carne animal, de carne de boi, carne bovina, em 1 hectare por ano, o Brasil em 2022 produziu 65 quilos de carne. Então, se você pega um local onde estão se produzindo carne, boi, gado, você pega um período de um ano. Em 1 hectare, nesse período, o Brasil produz 65 quilos de carne bovina. É esse o dado. Aí tem gente que fala, mas poderia ser muito mais eficiente. Eu vou falar sobre isso também. Quando você faz o cálculo de outras produções, você fica abismado e eu vou falar alguns números aqui. De feijão, 65 quilos de carne bovina. De feijão são 2 toneladas. E aí, eu vou falando assim, de arroz, 3 toneladas, de soja, 6 toneladas, batata, perto de 27 toneladas, laranja, perto de 29 toneladas. A gente está falando do mesmo período e o mesmo espaço usado para a produção de diferentes alimentos. Olha o desperdício que a gente tem de espaço e a ineficiência na produção. E aí, tem muita gente que diz, as pessoas ligadas à pecuária dizem, mas isso significa ineficiência na produção. Fizeram análise do máximo que se conseguiria, tipo uma fazenda que fosse a mais produtiva em 1 hectare em um ano. O máximo que eles calculam é 500 quilos. Sair de 65 para 500 quilos. Mas olha a diferença, a gente está falando de 2, 6, 10, 27 toneladas, é muita diferença. Não dá, porque a conta não fecha, né? O animal vai sempre ser, entre aspas, porque eu tenho o maior respeito por todos eles, um atravessador, né? Ao invés de você alimentar diretamente o ser humano, você alimenta o animal para depois
alimentar parte da população humana, porque também a carne ela não é acessível à grande maioria da população. Quando falam, inclusive, acho que é um dos temas, né? Mas o veganismo é para rico. Não, é o inverso, comer carne que é mais caro. Né? A carne, os produtos de origem animal, mesmo com todos os incentivos do governo, mesmo com todos eles, é mais caro, porque o processo exige muito mais e também, como a gente disse, acaba sendo um atravessador. Você tem os dois processos ao invés de um só. Já eu vou te perguntar dessa questão do mercado aí, né, de proteína vegetal que está crescendo muito, mas antes disso, eu queria fazer com você esse link de que quando a gente pensa nos benefícios das pessoas, do meio ambiente, dos animais e do nosso benefício próprio também, isso vai muito de encontro com os conceitos de ESG, né? E o que antes era chamado aí de ativismo, natureba, pessoas alternativas, hoje tem ganhado cada vez mais força, tanto o veganismo quanto o ESG. Como é que você vê essa transição? O que você acredita que tem impulsionado tanto as pessoas e as empresas, né, a repensar o seu modo de vida, de consumo e de produção? Bom, primeiro eu gostaria de dar um recado para as empresas, né, que trabalham e buscam esse conceito de ESG, né? Façam com carinho, porque a gente vê muita empresa utilizando isso como isso vai ser importante para a imagem da empresa, tal. É legal, eu não sou contra a imagem da empresa ser trabalhada, eu acho super importante isso, mas façam de forma, sabe, com carinho mesmo, vendo aqui, genuína, essa palavra, Silvia, genuína mesmo, que entendam que isso pode ser sim agregado e precisa ser agregado e se transformar num exemplo para a própria sociedade, porque as empresas, elas são vistas como, né, juridicamente, pessoas jurídicas, porque realmente são como pessoas, elas podem dar exemplos positivos, negativos. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria muito de dar, porque a gente vê que algumas empresas só têm a percepção da imagem. Trabalhem a imagem, mas façam de forma genuína. Então, eu gosto sempre de falar isso. E aí eu acho que vem essa questão, elas se agregam, né, Silvia? Tem a questão do marketing falar, a gente precisa, tal. Eu vou esquecer um pouco esse lado e pensar no lado mais genuíno, né? Eu acho que a história da humanidade, talvez seja meio filosófico, mas ela é bem simples no que eu vou comentar aqui. Ela é repleta dessas situações, né? Então a gente tem desafios que nos são apresentados de acordo com a época, de acordo com a realidade que a sociedade daquele período está vivendo, e aí os agentes, né, da própria sociedade, sejam pessoas, sejam instituições e tal, precisam assumir o papel de, a gente tem que lidar com isso. E eu acho que a ESG, né, esse conceito, ele representa um pouco isso. Não dá para a gente esquecer ou fingir mais de que o meio ambiente ou a questão ambiental está aí, a gente não precisa olhar para ela. Não dá mais, né? Ainda que é algo novo, né? Ainda que seja um assunto novo, porque se a gente pensar a questão de 100 anos, ninguém nem pensava se precisa respeitar a floresta, ninguém pensava nada disso, né? A hora que começou a gerar uma percepção de que, não é bem assim, a gente tem que olhar, mais ou menos igual casa, que você entra na casa nova, tá tudo funcionando, não preciso me preocupar com nada, aí dá um curto ali, aí começa a ter uma infiltração aqui, você fala, a gente precisa arrumar, não é só viver, não é só tirar os benefícios da casa, a gente precisa cuidar dela. Então, eu acho que isso sim, a questão ambiental, ela vem gerando essa preocupação das empresas são geridas por pessoas e elas precisam ser grandes exemplos para a sociedade como um todo. Então a gente vê alguns exemplos interessantes, né? Eu, por exemplo, dei uma palestra numa grande montadora na semana retrasada, para todas as fábricas da América do Sul online, né? Foram centenas de pessoas que participaram, eu fiquei super feliz e era sobre sustentabilidade e as nossas escolhas, né? E olha que legal, a gente teve a informação há pouco tempo, né? Tipo, foi o quê? Há 15 dias que eu fiz a palestra. Na semana passada a gente já estava se reunindo com eles
pensando em como aumentar as opções veganas dentro do cardápio, nos refeitórios e tal, né? Porque isso gera impacto, isso é uma forma de reduzir a pressão ambiental que muitas vezes as empresas não sabem e não percebem que tem relação. Então, eu acho que nesse contexto, eu sou otimista, apesar de achar que, infelizmente, isso só vem por conta do medo que a gente tem de bater a conta chegar para nós, né? Seria muito mais legal se fosse algo no sentido de que a gente parasse como sociedade e pensasse, será que está certo o que a gente está fazendo, independente de ter reflexo no nosso dia a dia, né? Será que essa destruição ambiental, esse avanço sobre as florestas, né? Antes a gente falava só da Amazônia, agora a gente está vendo que o Cerrado está sendo dizimado, Pantanal, tudo isso são coisas que, será que a gente precisava ter o problema batendo na gente para a gente olhar que isso é um equívoco, é injusto, né, com os seres que estão ali e com toda a questão que envolve o tema? Então, mas se é assim, né? É fazer o certo, né? Muita gente ainda me pergunta, mas o que é ESG? Eu falo, gente, ESG é fazer o certo. E acho que é muito disso que você está falando. Não precisa, eu não preciso ter um problema de saúde ou ver um animal ali em sofrimento, ou a gente fazendo todos esses cálculos e pesquisas para a gente entender que é simplesmente fazer o certo, né? E eu acho que você trouxe um exemplo tão bacana, a gente pensar numa montadora que é um universo distante, que não tem esse impacto direto ali com essa questão da alimentação, da proteína, e olha onde que já chegou esse assunto, né? Aonde que na porta de quem que já tá batendo, né? E aí eu queria aproveitar para a gente conversar sobre a Natural Tech, né? Que teve recentemente em São Paulo, que é uma das maiores feiras de orgânicos da América Latina. Eu vi que foram mais de 1.700 marcas presentes, ou seja, é um mercado em plena expansão. E você acha que isso se deve muito ao crescimento e fortalecimento do ESG também? Como é que você vê essas food techs? Explica até pra gente aí o que seriam as food techs. Bom, vamos lá. Eu acho que não tem muita ligação com o ESG, as food techs e esses... eu acho que tem muito mais com a percepção de empreendedores de que esse é um mercado que vai explodir. Percebendo uma oportunidade de mercado, né? Uma oportunidade de mercado, né? Que eu também não sou... Eu não sou crítico, né? Eu acho que as oportunidades, se elas estiverem relacionadas a questões positivas, a questões que fazem com que a gente avance, que bom que tem empreendedores, pessoas que realizam, que fazem essas oportunidades chegarem a mais pessoas, né? Então, a minha percepção, se houver mais isso, o que está acontecendo é meio que a gente não entende exatamente quem veio primeiro, mas dá para a gente pensar a respeito disso. Então, pessoas começaram a questionar. Eu acho que dá até para a gente dizer que dá para saber quem foi que veio primeiro, né? Não é igual a história do ovo e da galinha, não. As pessoas começaram a questionar algo, né? Inicialmente, a nossa relação com os animais. Até fazendo um parênteses, isso cresceu muito a partir de 1975, Silvia. Para quem quiser saber mais, foi lançado nesse ano um livro chamado Libertação Animal, do Peter Singer, que é um filósofo australiano que ainda é vivo, né? E ainda é ativo nesse espectro, né, do veganismo, apesar de, por incrível que pareça, ele, não existe essa palavra, mas eu vou usar, ele é um quase vegano, ele não é vegano mesmo, e a gente fala, como é que pode? O cara que trouxe o veganismo para esse patamar, o veganismo já existia desde 1944 como ideal, mas esse livro, ele conectou tudo isso que a gente estava falando da saúde, do meio ambiente, da crueldade e do questionamento do humano, né, do ser humano como espécie, quando a gente se depara com injustiças, né? No caso, a injustiça de como a gente lida com os animais. E é muito filosófico esse livro, mas muito gostoso de ler, ele não é muito complicado, ele é, gostoso numas, né? Porque ele fala muito sobre o que acontece nos bastidores, com os animais, tal. Ele é denso também, ele é pesado. O que aconteceu? Muitas pessoas começaram a se questionar, porque até então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando novinho, eu tinha muita pena de animal, né? Eu sempre tive pena de animal e tal. E
os meus irmãos, quando eles achavam que eu estava exagerando muito na pena, tipo, via um cachorrinho na rua, eu fico coitadinho e tal, né? Que hoje, às vezes, eu até acho que alguns cachorros estão melhor na rua do que, do que, do que na casa de alguém preso numa corrente, mas eles falavam exatamente isso, Silvia. Ah, você tem pena, mas na hora de comer, você pensa que você está comendo o quê? É animal, é carne, aí você não tem pena? E eu pensava, eu preciso. Tipo, não tem como, né? Eu preciso comer. E aí as informações começaram a chegar. Esse livro começou a ajudar, né? Porque ele fala de saúde, ele fala de meio ambiente e tudo. Os estudos começaram a se aprofundar, né? Porque ele foi pegar alguns poucos estudos. Saiu o estudo da China também, né? Que é um dos maiores estudos falando sobre alimentação à base de vegetais também. E isso começou a mostrar que, peraí, é possível. Então aquela ideia que eu precisava já não é tão real. Então esse é um primeiro momento. Aí veio a questão ambiental que a gente falou, mas aí a gente vai acabar com o meio ambiente. Não, é o inverso. Então a gente primeiro questionou a nossa relação com os animais, achava que não era possível porque era uma necessidade vital, alimentar principalmente. Começamos a perceber que não. Os estudos estão mostrando que é o inverso, mas da onde vêm as food techs e esses hambúrgueres vegetais, leites vegetais? Ele percebeu que o ser humano, apesar de questionar, e lá no fundo ninguém gosta da ideia do que a gente, né, quando eu falei de 80 bilhões de animais, só os terrestres mortos, eu tenho certeza que a grande maioria que está ouvindo fala, caramba, você imaginar todo esse processo de morte, de exploração, ninguém gosta de pensar que isso acontece. Se a gente puder evitar, a gente vai evitar. Mas, por outro lado, a gente tem uma pressão social muito grande. Uma herança cultural que fala muito alto. Como eu vou ficar sem meu hambúrguer? Como eu não vou tomar meu leite de manhã? Como eu não vou comer meu hot dog, a salsicha que eu adoro, que faz mal demais, hein, gente? Um detalhe aqui, né? Mas estou falando aqui no gosto, naquela herança, né, cultural que tem na relação afetiva, né? É injusto, mas não quero não quero abrir mão dos meus hábitos, né? Isso. E aí o que aconteceu? Os empreendedores, né, do ramo de alimentação falaram, tá aí, e se eu conseguir entregar para essas pessoas as duas coisas? Eu entrego para elas esse gosto, né, essa memória afetiva que eles têm com o alimento, que é importante. A gente sabe que a alimentação, ela extrapola o fato apenas da nutrição, ela tem a relação social e tudo mais. Então, se eu entregar isso para as pessoas e ao mesmo tempo atender aquilo que elas mesmas não gostariam de participar, que é desse massacre em relação aos animais, talvez isso dê certo, talvez eu tenha um grande produto aí para entregar para as pessoas. Então, assim, a gente vê a cada ano o crescimento e o surgimento de novas marcas, novas formas de atender a essas questões, né? Muito que a gente percebe é o refinamento em dois sentidos. Primeiro, muitas vezes da semelhança, então a experiência que a pessoa tem com um produto é, nossa, isso aqui é muito parecido, né? Tipo, toma um sorvete e fala, como não tem leite esse sorvete, né? Tem leite, mas é um leite vegetal, leite de coco, um leite de aveia, tal. E a pessoa, nossa, que delícia! E também das questões que começaram a questionar, que é a questão de saudabilidade, porque inicialmente os produtos foram mais criados para atender aquela memória afetiva do que propriamente a questão de saúde. Até porque, sejamos justos, né? Quem come direto hambúrguer, quem direto não está muito preocupado com saúde, vamos ser sinceros. E eu acho até engraçado alguns produtos quando fala assim, nossa, nem parece que não é de carne, ou então o gosto é muito parecido. Mas eu não quero sentir o gosto da carne, né? Assim, por que ficar copiando, né? E não trazer novas texturas e sabores também, né? Silvia, é muito legal isso que você está falando. Porque eu não quero, eu pelo menos, tá? Eu não como carne vermelha. Eu tô aí nessa, assim, eu não como carne vermelha, mas eu ainda como um franguinho. Não pode ter osso, porque aí eu já penso no bicho. Mas eu não quero o gosto da carne.
né? Eu não é isso que eu estou procurando quando eu estou comprando esse produto, mas vai atender ainda muita gente que não quer abrir mão, mas quer essas escolhas mais conscientes, né? Exatamente, são essas duas vertentes que se apresentam, né? Uma é do pessoal que não quer abrir mão do sabor, da textura, então ele quer o mais próximo possível, que é, eu acredito que seja a maior fatia do mercado. Tanto é que a grande maioria das pessoas ainda consome. Mas a gente tem um crescimento de pessoas como você acabou de dizer, né? Eu, por exemplo, eu adoro os hambúrgueres, que na verdade de gosto de hambúrguer não tem, que são aqueles mais raiz do veganismo, né? Que a ideia era só criar um disco parecido com o hambúrguer para encaixar no pão, né? Não era para ter o mesmo gosto, era para você ter a mesma sensação no sentido de que, tô comendo um sanduíche. Mas a gente tem essas duas situações, da proximidade e também dessas novas opções, né? De trazer novas texturas, novas experiências, que eu acho uma delícia, né? Acho que vegano tem essa vantagem. O vegano acaba abrindo muito leque para experimentar coisas. E eu acho que essa ampliação do mercado também, ela é muito positiva, primeiro para a gente ter acesso a mais produtos e, consequentemente, os valores também, né, estarem mais acessíveis, igual você falou aí mais cedo da questão do tabu, do preço. Isso é só para quem é mais caro, para quem tem mais condições, são produtos mais caros, mas também de diminuir a questão do consumo da carne. Aí eu queria falar com você um pouquinho, que até o que me trouxe até você, que foi assim que eu te conheci, sobre o movimento Segunda Sem Carne, né? Que não é a gente abrir mão completamente, mas a gente diminuir o consumo. O movimento global Segunda Sem Carne já está presente em mais de 40 países, né? E ele sugere essa troca de uma proteína animal por uma vegetal pelo menos uma vez por semana. Isso adianta, Laurino? Quais os efeitos disso? Você já sabe de alguns frutos que já foram colhidos, e numa visão mais ESG aí, né, e precisamente dos ODS, é também uma aproximação dos alcances dessas metas que são tão desejadas aí, né, e que foram propostas pelo Pacto Global. Como é que você vê isso? Silvia, sabe que a Segunda Sem Carne, a gente tem vários pontos que a gente poderia abordar dessa campanha, né? Eu acho, a primeira coisa que eu acho é que ela é um convite muito singelo. Se por um lado, né, muita gente reclama que o movimento vegano é meio agressivo, né? Tem gente que fala, mas vocês querem impor, vocês são extremistas e tal. A Segunda Sem Carne inverte o jogo, se a gente pensar bem. O que eu quero dizer com isso? Mas você não come nada, você não come carne, você não... Cara, como que você consegue? A gente inverte, fala, que tal um dia só você não comer nada de origem animal? Tirar as caras. É difícil pra mim. Pô, mas você não consegue? Tipo, você é muito radical, você precisa de carne todo dia, você precisa de leite, ovos todo dia. Então, a gente inverte a pergunta dessa ideia de radicalismo, né? E num convite muito simples, né? Porque segunda-feira é o Dia Internacional da Mudança, né? Então, segunda-feira, agora vai, né? Então, a ideia é mostrar para as pessoas que elas podem, dar a elas a percepção de que sim, eu consigo, né? Eu consegui um dia, é possível. Então, nesse sentido da relação com a pessoa em si, é essa sensação de dar a possibilidade dela se sentir comandando as suas vontades. Se hoje eu não quiser comer uma carne, eu não como, eu consigo, e isso não tem problema nenhum. É dar poder para a pessoa de escolha. Essa é a primeira questão. Mas ela agrega todas as outras questões que a gente falou, né? Porque quando a gente reduz um dia da semana, né, a gente tira os produtos de origem animal do prato, a carne, a gente sempre fala, já que vai tirar a carne, tira também o queijo, o ovo, vamos lá, vamos fazer algo mais, né, conhecer novos sabores mesmo e tudo mais, que inclusive é o mote da campanha, conheça novos sabores. A gente acaba tendo um impacto imediato, né, no meio ambiente, né? A gente tem um impacto, reduz a pressão sobre os animais, reduz essa questão de desperdício, de uso de terras, de uso de ração, plantar para... Então tudo isso você tem uma redução
que pode ser calculada, inclusive, né? Eu não vou lembrar agora os números, a gente tem um infográfico com 4 números falando sobre, se eu não me engano, são 8 quilos de cereais que você acaba reduzindo, cereais e grãos em ração, então por dia você economiza isso. Se eu não me engano, tenho medo agora de falar e a minha memória me trair, mas se eu não me engano são 10 campos de futebol, eu não lembro agora. Além disso, também é uma forma muito interessante para que empresas e o poder público possam começar um trabalho para mostrar para as pessoas que estão ao alcance, né, dessas instituições que é possível, né, para que a gente tenha, por exemplo, um dos grandes problemas de saúde do Brasil é que o brasileiro vem caindo cada vez mais o consumo de frutas e verduras. Como estimular isso? Né? A primeira coisa é fazer com que crianças, adolescentes comecem a ter, se não um prazer de comer aquilo, que elas não se sintam, né, afastadas daqueles alimentos. Né? Então, quando você fala assim para uma criança, vamos comer uma verdura, um legume. Tudo bem no começo de você colocar alguma coisa para esconder o sabor, tal, mas isso, se você mantiver isso o tempo inteiro, vai fazer com que ela nunca queira comer, né? Então, quando você estimula, você faz com que a pessoa ali, na primeira vez não goste tanto, na segunda, que legal, e isso vai criando um novo hábito, né? O nosso paladar vai se acostumando. Um hábito, uma rotina de ver sempre ali, né? Eu ia te perguntar dessa questão de políticas públicas, como é que ela pode contribuir não só para o veganismo, mas para essa consciência ambiental e social. Você falou aí da questão das crianças não estarem mais comendo tantas frutas e verduras. Teve agora a nova proposta da cesta básica, né, que inclui vegetais, frutas também, a questão da agricultura familiar. Quais bons exemplos que você já viu nesse sentido, que você poderia citar, que teve ali a presença do poder público e que contribuiu para isso? Silvia, eu acho que o maior exemplo vem da Segunda Sem Carne em São Paulo, que ela já há mais de 10 anos, ela foi adotada nas escolas públicas da cidade de São Paulo, e em 2022, ou início de 2023, esse projeto foi um dos projetos premiados internacionalmente em relação à questão ambiental, né, de redução dos impactos ambientais, exatamente por conta da redução dos impactos que a carne, o leite e os ovos acabam gerando quando estão no prato, e que muitas vezes as pessoas não entendem isso, né, não percebem, não fazem a conexão. E esse é um programa que atende mais de 1 milhão de crianças nas escolas públicas de São Paulo, que uma vez por semana elas têm alimentação à base de vegetais, criando todo esse ambiente, fazendo com que elas se acostumem com uma alimentação mais voltada para os vegetais. E aí não é a questão de, mas então vocês estão querendo fazer que as crianças virem veganas à força? Não, é fazer com que elas entendam que vegetais, as frutas, as verduras, os legumes também são prazerosos e são importantes. Se a pessoa depois quiser ser vegana ou não, é outra questão, é uma questão pessoal dela, mas ela também não pode ser privada da percepção de que é gostoso, de que é saudável, que elas se sentem bem. Então esse é um programa muito legal. E ela leva para casa, né, e o impacto disso, ela pode influenciar a mãe, o irmão, o pai, mostrar alguma receita, né, falar, olha, eu comi isso na escola, que a mãe não poderia ter pensado, e ela começa a preparar dentro de casa também, né. Eu trabalho aqui em BH, eu faço a comunicação da Cruz Vermelha Minas Gerais, e a gente tem uma parceria com o Banco de Alimentos do Mesa Sesc Brasil, que eles pegam aquelas verduras, aqueles legumes que não estão próprios para comercializar, né, que estão fora do padrão, e levam pra gente, e é incrível o que a gente faz lá com os jovens que a gente atende, com as famílias, a gente mostra receitas, e que as mães, principalmente, né, elas olham e falam, caramba, eu posso fazer isso em casa, né, e é tão nutritivo quanto. E aí eu queria pegar essa questão com você da nutrição. É possível sim, né, ter uma alimentação tão nutritiva quanto, ou até mais, suprir todas as nossas necessidades aí, principalmente você fala da questão da proteína, com uma alimentação assim, né? Quais seriam os principais
tabus que vocês ainda enfrentam e que vocês tentam combater? Legal, Silvia. Eu acho que de saúde, eu gosto muito de falar sobre os pareceres das grandes instituições globais ligadas à nutrição. Já desde a década de 80, de 1980, a Academia Americana de Dietética e Nutrição, já há mais de 40 anos, eles têm um parecer que diz o seguinte, é muito interessante isso, que a alimentação à base de vegetais, tanto a vegetariana, né, no caso ovo-lacto-vegetariana, como a vegana, são não só saudáveis, mas também trazem benefícios para a saúde das pessoas que a adotam. E é uma instituição que não é vegana, eu sempre reforço, é uma instituição de nutricionistas, uma das maiores do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vê assim, saiu um estudo que falou aquilo, saiu outro. Esses pareceres são baseados em análises de inúmeros estudos, né? De inúmeras visões relativas à alimentação. Então eu gosto muito de falar sobre isso, né? Para primeiro pautar e depois eu vou dar algumas informações dos mitos, né? Por que esses mitos surgem? Aqui no Brasil, a gente teve, em 2022, o Conselho Federal de Nutrição, de Nutricionistas do Brasil, o maior órgão brasileiro oficial sobre nutrição, dando o seu parecer também, falando positivamente, dando o seu parecer positivo quanto à alimentação à base de vegetais, tanto vegetariana quanto vegana. E aqui um detalhe, Silvia. Sim, nós estamos falando de uma alimentação adequada, né? Então, onde a pessoa monta o prato de forma correta, balanceada, como qualquer alimentação. Porque quando a gente diz isso, as pessoas falam assim, mas isso a pessoa tem que ter informação, tem que fazer o prato de tal jeito e tal. Mas isso também é com a alimentação das pessoas que comem carne. É por isso que muita gente que come carne está nas filas de hospitais, porque comem mal e geram um monte de problemas na sua saúde. Por quê? Porque não montam o prato adequadamente. Então, a questão de adequar a alimentação serve para qualquer tipo de dieta, né? E dieta aqui não de emagrecimento, mas de forma de se alimentar, né? Vamos lá. O que esses pareceres e os estudos normalmente mostram? Primeiro, a alimentação à base de vegetais, ela reduz o risco de desenvolvimento das principais causas de morte no mundo. E aí, quando a gente fala da questão socioambiental, só fazendo um parênteses rápido, a gente pode pensar em gasto com saúde. Então, a gente teria um gasto muito menor do poder público com saúde se as pessoas se alimentassem melhor. E quando a gente fala em se alimentar melhor, os estudos mostram que uma alimentação à base de vegetais traz benefícios. Então, dá para a gente ir linkando as coisas. Quais são as 3 principais causas de morte no mundo? Vários tipos de câncer, ataque cardíaco, né, o famoso infarto, e AVC. Todo mundo que está ouvindo o podcast aqui vai lembrar de pessoas que, de alguma forma, estão sofrendo, passaram por esse tipo de problema. Mas não só isso. A alimentação à base de vegetais também reduz o risco de desenvolvimento de vários males que a gente acompanha. Pressão alta, diabetes, obesidade e outros que são muito costumeiros. A gente vê pessoas da nossa família, amigos, sofrendo com essas questões. Então, primeira questão que eu gosto de falar é sobre isso, porque já quebra um monte de questões relativas a mitos. Mas falando de mitos, vamos falar de alguns, né? O primeiro é proteína. As pessoas têm muito medo de tirar a carne, os alimentos de origem animal e ficarem sem proteínas, né? É o que eu mais escuto quando eu falo que eu não como carne vermelha. É o que eu mais escuto. Nossa, o seu ferro deve ser muito baixo. Lá embaixo, exato. Então, vamos lá. Proteínas. A gente tem na SVB um departamento de nutrição e saúde com vários nutricionistas e médicos que são parceiros, que estudam isso, e eu já vi tantas palestras que eu tenho muita tranquilidade de explicar o porquê desse mito da proteína que precisa da carne. Bom, basicamente, Silvia, para o pessoal que está ouvindo, a proteína ela é constituída de aminoácidos. São os aminoácidos que a gente precisa para constituir as proteínas que o nosso corpo vai utilizar. Então, quando a gente consome um alimento com proteína, a proteína não é absorvida.
primeiro se quebra os aminoácidos, né? Então pega lá a proteína, pegamos tal proteína, né? Imaginando lá o organismo conversando entre si. Pegamos, vamos quebrar e vamos deixar tudo em aminoácidos, que são os tijolos que a gente precisa. E aí, o corpo avalia, vê que tipo de proteína precisa, monta de novo aqueles aminoácidos de forma necessária para o corpo e leva para o corpo para fazer lá os tecidos, os músculos e tudo mais. Bom, nesses aminoácidos, 9 deles são chamados essenciais, que nós não produzimos, a gente precisa consumir de fora do alimento. Então, esses 9 aminoácidos essenciais estão presentes na carne. Os 9. Ah, então, a carne é essencial. Então, ela resolveu o problema. O fato de estar na carne os 9 aminoácidos e nos vegetais a gente não encontrar um alimento que tenha os 9 em boa quantidade, porque os 9 estão nos alimentos vegetais. Estão lá espalhados, Exato. Mas a gente não tem os 9 em boa quantidade num só alimento. Só que a gente não come só arroz. Não dá para viver só de arroz. A gente não come só milho, brócolis, feijão. Não, o prato correto a gente vai distribuir bem. E aí, o tão famoso arroz e feijão apresenta esses 9 aminoácidos em boa quantidade. Né? Então, o feijão, ele... É mesmo? Só o arroz e o feijão, o combinadinho ali da dupla, já tem tudo? Já tem as proteínas que todo mundo acha que a gente precisa, o arroz e o feijão. Inclusive, fica a dica aqui, os alimentos vegetais mais ricos em proteína são as leguminosas, que são os feijões, né, a lentilha, o grão de bico, a soja. E quando eles são combinados com cereais, né, e grãos como arroz, né, basicamente o principal, mas o milho também e tal, a gente acaba tendo uma dupla, digamos assim, uma reunião de alimentos que já nos entrega esses aminoácidos. Suprindo todas as necessidades. Exatamente. O que a gente faz só é aumentar um pouco a quantidade, porque tirou a carne, a gente vai aumentar um pouco a quantidade, principalmente das leguminosas, que é o feijão, que são a lentilha, o grão de bico e assim por diante. Então, esse é um grande mito da proteína. Com certeza, é o que eu mais escuto. E agora, então, já estou até mais tranquila, né? Eles falam muito para mim do brócolis, dos vegetais escuros, né? Couve, espinafre, o agrião também, por essa questão. Esses são ricos em cálcio, né? Esses são ricos em cálcio, em ferro também. O ferro, as próprias leguminosas são ricos em ferro também. Então, assim, inclusive os estudos mostram que a incidência de anemia por deficiência de ferro é similar entre pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne. Então, são grandes mitos que a gente nem sabe por que surgem, mas eles surgem e as pessoas vão multiplicando, vão multiplicando e isso vira um grande mito mesmo. Laurino, para finalizar, quais dicas você daria para quem se animou aqui com o nosso papo, que está disposto a começar algumas mudanças, substituições, e também vamos reforçar aqui, né, o conceito do veganismo no modo de consumo, na verdade, um novo olhar, né? Perante aí todos esses hábitos que a gente tem no dia a dia, que muito vai no automático, ou que a gente vai colocando essas crenças aí para dentro sem questionar muito, né? Quais dicas você daria? Vamos lá, Silvia. O primeiro que eu dou é para a pessoa fazer uma pergunta para si mesma, né? A dica para ela reforçar aquilo, né? Se para ela o que acontece, e lembrando que o veganismo, como você disse, né, o veganismo é sobre a nossa relação com os animais, e isso se reflete numa série de questões, mas se a pessoa se sente confortável com o fato da gente lidar com os animais como a gente lida hoje em dia, né, como que a produção de alimentos à base de vegetais vem se desenvolvendo, se tudo isso para ela é algo confortável. Se não for, significa que realmente a nossa relação, ou a sua relação aí, quem está ouvindo, com os animais, está sendo questionada e você está percebendo que sim, é possível a gente ter uma nova forma de lidar com os animais, uma forma mais justa, de compaixão, e essas palavras às vezes são meio utilizadas de forma romantizadas, e aqui não é a forma romantizada, não, é pura e simples mesmo, de você olhar e falar, poxa, o animal merece o meu respeito,
né? O animal, ele merece viver livre, ele merece lutar por sua vida de forma como a natureza o criou. Então essa é a primeira questão, né? Baseado nisso, se você chegar à conclusão de que sim, os animais merecem uma nova forma da gente lidar com eles, então eu peço para você dar o segundo passo, que é descobrir, né? Criar um novo contexto na sua vida de desafio mesmo, de se desafiar numa nova jornada, mas não como algo difícil. As dificuldades podem vir? Sim, elas podem vir, né? Na nossa vida a gente tem um monte de dificuldades que a gente encara, mas ela vai fazer sentido para isso que você está sentindo. E isso que você está sentindo em relação a essa nova forma de lidar com os animais vai se refletir na forma que a gente lida com o meio ambiente. A gente comentou aqui os impactos ambientais, a gente comentou aqui também com a sua própria saúde, e nesse desafio eu dou 3 dicas principais para vocês que se propuseram a dar os seus passos. Primeiro, crie metas. Crie metas, igual aquelas metas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, na empresa, ou seja lá onde for. Elas ajudam a gente a ver o dia a dia, né, o avanço. Segundo, fique feliz com as conquistas, ou seja, se você conseguiu 2 dias, que legal, foram 2 dias que você conseguiu implementar a segunda sem carne na tua vida, festeje isso pessoalmente, né? Quando a gente tem essa sensação de vitória, a gente se enche de mais energia para dar sequência. E terceiro, sim, pode ser que você escorregue, sim, pode ser que você às vezes não consiga dar conta de algo, mas isso é normal, não abandone por conta disso, não é por você ter passado num farol vermelho em um determinado semáforo que todos os outros você vai passar. Você bobeou e falou, nossa, não devia ter feito isso. No próximo freie quando tiver amarelo e não passe, é a mesma coisa. Se você acabar comendo numa situação uma carne, tomar um copo de leite e tal, não se sinta derrotado, você não perdeu aquilo que você começou, você simplesmente vai parar, pensar o porquê aquilo aconteceu e dar o seu passo seguinte. Porque no fundo, Silvia, o que eu queria deixar para todos é o seguinte, no fundo, se a gente visitar o nosso íntimo, a gente vai perceber que lá no fundo, a gente também concorda que os animais merecem o nosso amplo respeito. A gente só precisa colocar isso em prática e quando a gente consegue, é uma das sensações mais gostosas que a gente tem, muito mais do que o churrasco que a gente aprendeu a acreditar que é delicioso. Podem ter certeza em relação a isso. Adorei, aprendi muito com você, como sempre. Deixa aqui os seus contatos, aonde o pessoal te acha. Eu já falei aqui do podcast, do canal no YouTube também, né? Mas você está sempre falando sobre isso e é sempre muito bom te escutar. Onde que o pessoal te encontra? Então, o meu Instagram é @RicardoLaurino, né? Eu tenho muito conteúdo lá. Eu tenho também o Zona V Podcast no Instagram, mas acompanhe no YouTube, é Zona V. Eu comecei um novo podcast com a Valentina Buch, que é uma atriz vegana também. A gente começou esse projeto que se chama Sencientes. A primeira entrevista foi com a Mel Lisboa e o Guilherme Samora, que a Mel Lisboa disse, inclusive, que virou vegana no podcast, ela dá informação, né? Então a gente teve foi muito legal. Na SVB também, @Sociedade Vegetariana, tem muita informação. Fiquem de olho que eu sou colunista da Eletromídia. A Eletromídia é uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, aliás, da América Latina. Então, às vezes, vocês podem me ver ali no aeroporto com algumas mensagens sobre veganismo, no metrô, em edifícios, em shoppings. São milhares e milhares de painéis onde, às vezes, eu jogo algumas pílulas sobre veganismo. Então, fiquem atentos se vocês verem a minha carinha lá, porque pode ser que tenha uma informação legal sobre o assunto. Silvia, eu adorei, obrigado pelo convite e espero que o pessoal tenha gostado também. Ah, tenho certeza. Eu que agradeço você estar aqui comigo. A gente já estava ensaiando, né, esse encontro há mais tempo. Que bom que saiu, né? Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos também como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil, @SilviaCastroDC. Até o próximo encontro.